Capítulo 5. Um modo estranho de crescer. A primavera de 1960 havia chegado e com ela a mudança sazonal das folhagens em nossa garagem. Tempo de guardar as pás de neve e usar espalhador e cortador de grama. Um folheto apareceu na caixa de correio. Você ficará orgulhoso quando os amigos olharem para o seu gramado neste verão? E me vi pensando na vaca no gramado, na frente da mansão, a insensatez de Stone. A primavera chegara e minha jornada ao mundo estranho dos pentecostais ainda era um caso reservado e distante, envolvendo-me pessoalmente, não mais como que numa viagem por um país estrangeiro, onde da janela de um trem em movimento rápido eu poderia ver homens e mulheres trabalhando. Uma coisa que eu estava pronto a concordar, algo misterioso e fora do comum, certamente estivera operando durante aqueles primeiros anos do avivamento pentecostal. Em todo o mundo, igrejas pentecostais surgiram, todas aproximadamente ao mesmo tempo, agrupando-se em poucos anos na virada do século. A parte estranha disso era que muitas vezes não havia vínculo discernível entre os diferentes grupos, nenhuma conexão para a qual um historiador pudesse apontar e dizer: a igreja B se desenvolveu a partir da igreja A. Alguns dos primeiros visitantes da missão da Rua Azusa, por exemplo, eram um grupo de imigrantes armênios que não encontraram nada de novo na manifestação pentecostal. 20 anos antes, um movimento semelhante, com falar em línguas, havia aparecido entre os presbiterianos na Armênia. Quando esses presbiterianos pentecostais emigraram para a Califórnia, levaram seus estilos de adoração e permaneceram sozinhos e isolados, até descobrirem surpresos que um movimento paralelo estava em andamento na Rua Azusa. No meio das montanhas Unicóis, na Carolina do Norte, os membros da pequena igreja batista de Camp Creek começaram quase independentemente a falar em línguas. Eles não tinham tido contato com pessoas que falavam línguas antes. De fato, não sabiam que esse fenômeno existia. Na Índia, os membros da sóbria sociedade da Igreja Missionária da Grã-Bretanha ficaram surpresos quando uma menina indiana de 16 anos começou a falar um idioma que ninguém conseguia identificar, sempre que orava. O cônego da Catedral de Bombay foi consultado. Ele convidou amigos para orar com a garota na esperança de encontrar alguém que entendesse o idioma. Finalmente, alguém o fez. Ele relatou que o idioma era árabe e as orações que ela oferecia eram pela segurança da igreja na Líbia, país do qual, tanto quanto se sabia, ela nunca ouvira falar. Agora, outros cristãos indianos começaram a experimentar esse fenômeno de falar línguas não aprendidas, e logo estava em andamento um reavivamento completo nos Estados Unidos. Fiquei intrigado com esses afloramentos de línguas aparentemente espontâneos e não relacionados em partes amplamente separadas do mundo. O que isso significava? Mesmo quando o ímpeto de uma experiência era claramente passível de reconstituir a outra, a prontidão com que a nova mensagem era acolhida parecia-me incomum. Era como se o solo emocional e espiritual da época fosse tal que um único panfleto que aparecesse entre as pessoas certas, na hora certa, pudesse desencadear um movimento inteiro. A senhorita Minnie Abrams, uma das mulheres da missão do CMS na Índia, escreveu um pequeno livreto sobre suas experiências lá, que enviou a amigos selecionados em todo o mundo. Uma chegou
a residência paroquial da Igreja Episcopal Metodista em Valparaíso, Chile. O pastor W.C. Hoover leu com grande interesse. Esta é sua descrição do que aconteceu, conforme citado por Donald G. no The Pentecostal Movement, Ellen Publish Co., Limitada, 1941. Durante um ano ou mais decorrido desde que recebemos o livreto, compartilhamos com nosso povo as boas e estranhas notícias. Agora nós propusemos com todo o nosso coração ter um reavivamento. Na primeira noite eu pedi oração, aconteceu uma coisa espantosa. Toda a congregação, de talvez 150 pessoas, irrompeu como uma só pessoa em oração audível. Manifestações e sons notáveis ocorreram entre eles. E isso culminou em experiências a um grande número de pessoas que são descritas em pormenores em Atos 2. Multidões vieram assistir. O número de participantes cresceu. O público da noite de domingo excedeu a 900 pessoas. Às vezes, o avivamento se expandiria para um lugar simplesmente como resultado de uma história de jornal sobre avivamento em outro lugar. O movimento chegou ao sul da China dessa maneira. Os missionários das escolas de Wuzhou leram no jornal sobre os extraordinários acontecimentos na rua Azusa. Num sábado à noite, no meio de uma reunião de oração silenciosa, um dos professores de Wuzhou começou a falar em línguas que ele não entendia. Foi o começo de um grande reavivamento chinês. Os homens e mulheres pioneiros no movimento pentecostal moderno eram pessoas desinteressadas e desfavorecidas. Não havia um Lutero entre elas, nem um Knox ou Calvino, nem Fox, nem Wesley, nenhum indivíduo proeminente atraindo pessoas à sua mensagem por pura força da personalidade. As pessoas que iam à Rua Azusa eram do tipo muito mediano, muitas vezes pobres, frequentemente pessoas que não tinham escolaridade. Mas, para onde quer que voltassem às suas casas, algo no que eles tinham a dizer pegava fogo. Logo, pequenos grupos de pentecostais estavam surgindo onde essas pessoas viviam, em Chicago, em Winnipeg, em Nova York e Little Rock, e mais longe em Londres, e Sunderland, Amsterdã, e Oslo, Calcutá, e Allahabad, e Mukti, pois pessoas de todas as partes do mundo haviam ido à Rua Azusa. Em todos os lugares, a história era a mesma. Pessoas comuns voltavam para casa com uma mensagem e percebiam que era imediatamente aceita. Parecia não precisar promovê-la, felizmente, pois essas pessoas não eram vendedores. Muitas vezes era como se os seus ouvintes estivessem estado o tempo todo esperando por essas notícias. Houve um lampejo de reconhecimento e o trabalho de persuasão realizado. Mas, paralelo a esse incêndio, a disseminação aparentemente fácil da mensagem pentecostal, havia uma reação oposta, igualmente forte, igualmente instantânea, antagonismo amargo. Eu pude reconhecer o sentimento. Eu tive de uma forma branda no dia seguinte a nossa visita à igreja Rock Church, quando repentinamente rejeitei todo o assunto e não queria mais ouvir falar a respeito dele. Mas essa reação da minha parte foi uma mera chuva de verão em comparação com o furacão da oposição que os pentecostais provocaram em alguns setores. O cenário: a sala de uma escola em Camp Creek, nas montanhas do norte de Carolina. Um avivamento estava por acontecer. Pessoas vieram de quase 50 quilômetros de distância, a pé ou de carroça. Durante o dia, as pessoas se reuniam em um pátio do lado de fora da escola. À noite, elas se encontravam dentro da escola à luz de lamparinas. Diariamente, nas reuniões, havia uma crescente expectativa. Nas ocasiões de fervorosa oração, escreve Charles W. Cohn, em seu intrigante relato desse avivamento, Like a Mighty Army, God Published House, 1955. Um ou dois dos membros ficou tão encantado com aquele a quem eles oraram para que fossem singularmente usados pelo Espírito Santo,
Eles falaram em línguas estranhas para aqueles que ouviram as declarações. O que havia acontecido, os simples cristãos caipiras não conseguiam entender, pois na memória dos membros mais antigos nada disso era conhecido. Uma total ignorância da história da igreja impediu o conhecimento de manifestações semelhantes em outros períodos de despertar e reavivamento. Logo, outros começaram a ter experiências estáticas semelhantes, e, independentemente do local, tempo ou circunstâncias contingentes à experiência. Uma manifestação era constante. Falava em línguas ou idiomas desconhecidos para aqueles que ouviam, maravilhados e esperançosos. Notícias do grande derramamento espiritual correram como fogo em pradaria por todas as direções, até que curiosos e crentes avançaram lado a lado para testemunhar essa coisa estranha. Em países distantes, o arado foi interrompido a meio-dia. A manteiga foi deixada azedar nos potes. As vacas eram ordenhadas enquanto o sol estava alto. Os bois receberam forragem apressada e as carroças subiram as colinas em direção a Camp Creek. De início, a recepção do avivamento pelas igrejas locais foi excelente. Os homens voltavam para casa em suas próprias comunidades e falavam das vidas transformadas e de um novo relacionamento com Cristo. Os clérigos mal podiam acreditar no que ouviam, eles instavam seu povo a comparecer. E então a reação se manifestou. Veio tão inesperada e rapidamente quanto o avivamento. De um dia para o outro, os líderes de igreja se tornaram hostis. Os presbíteros de uma igreja batista impediram 33 membros de participarem de uma conferência. A ofensa deles, eles haviam falado em línguas. Um grupo de ministros procuraram algumas autoridades da cidade e as convenceu a retirar a permissão de usar a escola. Quando os revivalistas se reuniram certa noite, encontraram portas e janelas trancadas. Sem se deixar abater, eles simplesmente construíram uma pequena igreja para eles mesmos. A oposição tomou medidas mais fortes. Um grupo de agricultores, em uma noite chuvosa, se aproximou da nova igreja e ateou fogo nela. Como a chuva apagou o fogo, algumas noites depois, eles demoliram a igreja com dinamite. Os revivalistas a reconstruíram. Então, numa manhã, desta vez, em plena luz do dia, mais de 100 homens se dirigiram para o pequeno prédio da igreja. Entre eles estavam ministros ordenados, diáconos, presbíteros, um juiz de paz e um xerife. Enquanto os membros da igreja assistiam impotentes, esse grupo desconstruiu a igreja madeira por madeira, empilharam as madeiras na beira da estrada e atearam fogo nelas. Ao desconstruir a igreja, eles indicaram que não estavam queimando propriedade sagrada, estavam simplesmente incendiando uma pilha de madeira. Os revivalistas não tentaram reconstruir uma segunda vez, mas começaram a se reunir nas casas uns dos outros. Assim, o comitê de vigilantes usou táticas mais pessoais. Eles arrancavam os membros da nova congregação de suas camas à noite e os açoitavam. Todas as manhãs, os quintais das casas onde os cultos eram realizados eram conspurcados com pedras e cacos de vidro. Faziam disparos com espingardas. Córregos foram poluídos, casas queimadas até ao chão. Esses atos de violência continuaram por vários anos, mas foram finalmente interrompidos pela voz de uma mulher. O nome dela era Emmeline Allen, e ela era a esposa de um dos líderes do novo movimento. Um dia, um grupo mantinha um culto na casa dos Allens, quando 25 ou 30 homens entraram no quintal empunhando bastões, facas e armas, exigindo que a congregação se dispersasse, ou então a casa seria incendiada sob suas cabeças. A esposa destemida de Allen, Emmeline, com doce autoridade desarmada, como relata em seu livro, confrontou os homens no quintal e pediu que eles entrassem, o que eles se recusaram a fazer com murmúrios e ameaças. Ela disse: não há motivo para se esconderem atrás de máscaras quando conheço cada um de vocês. Vocês são nossos vizinhos, portanto, não tem motivos para se esconder quando visitam nossa casa. Agora tirem isso e vou preparar um jantar quente para você. Mas não vamos parar de cultuar ao Senhor.
Os homens procuravam em vão retomar sua prévia violência, mas a vantagem lhes foi tirada pela caridade cristã dessa mulher corajosa. A multidão desintegrou-se lentamente em grupos confusos de 2 e 3, que partiram tentando encobrir sua confusão com arrogância. Eles não cumpriram suas ameaças, nem molestaram os adoradores novamente. Perseguição semelhante ocorreu em quase todas as novas reuniões pentecostais. W.C. Hoover a viveu no Chile. Os repórteres de jornais começaram a comparecer aos seus cultos em busca de histórias sensacionais, e Hoover se viu no centro de uma publicidade sensacionalista. Um jornal instaurou uma ação criminal contra ele, acusando de dar ao povo uma bebida perniciosa para beber, chamada sangue do cordeiro, que produzia uma letargia e fazendo as pessoas caírem no chão. Hoover rapidamente se viu em apuros com seus superiores. Seu bispo tentou licenciá-lo. Hoover se recusou a sair. No final, Hoover foi forçado a se retirar da igreja metodista e conduzir sua congregação como um independente. O interessante é que a perseguição, longe de destruir o movimento pentecostal, consolidou pequenos grupos instáveis e deu a eles uma unidade que de outra forma eles nunca teriam conseguido. O avivamento de Camp Creek tornou-se a Igreja de Deus, uma das maiores denominações pentecostais. O avivamento no Chile acabou se tornando a Igreja Metodista Pentecostal, que hoje tem mais de 600 mil membros. Mas apesar de sua óbvia futilidade, a perseguição aos pentecostais continuou. Pessoas que averiguaram a razão do antagonismo implacável que os pentecostais inspiraram geralmente apontam para as manifestações físicas, falar em línguas, clamar, chorar, cair ao chão. Para muitos, um tipo de emocionalismo destrutivo da adoração. Mas enquanto essas coisas podem provocar aversão, elas dificilmente explicam a verdadeira raiva que os pentecostais costumavam despertar. O Dr. Van Dusen provavelmente estava mais próximo do cerne da questão quando perguntou ao bispo anglicano de onde vinham os convertidos pentecostais. Muitos vinham das fileiras dos pagãos, mas sem dúvida muitos vieram diretamente dos bancos de outras igrejas. Os católicos romanos foram especialmente atingidos. Entre os católicos houve uma triste história de que os pentecostais tinham uma nova tradução da Bíblia. Na Bíblia católica, o mandamento de Jesus a Pedro era: pastorei as minhas ovelhas. Mas a versão pentecostal dizia: roube minhas ovelhas. E no roubo de ovelhas eles se tornaram senhores. As igrejas protestantes não estavam isentas. Os números do governo sobre o crescimento comparativo das igrejas entre 1926 e 1936 mostraram que durante esse período as igrejas tradicionais perderam 2 milhões de membros, 8% do total. No mesmo período, os pentecostais mostraram assembleias pentecostais até 264,7%, Assembleias de Deus até 208,7%, Igreja de Deus até 92,8%. De onde as pessoas perguntaram subitamente de onde vinha todo esse número crescente de membros, e isso poderia ter algo a ver com os 2 milhões perdidos? Eles se indagavam para onde seus seguidores estavam indo, mas não por que estavam indo. O que os pentecostais tinham a dizer que era tão atraente. Ninguém se incomodou em perguntar, e quando os pentecostais ofereceram as informações, eles fizeram isso de maneira a antagonizar. A guerra de panfletos eclodiu entre os pentecostais e nenhuma denominação se dignou a responder. Intrépidos evangélicos com lealdade de Marte às suas crenças, os pentecostais ganharam a reputação de estreiteza. Se você não faz do meu jeito, você está totalmente errado. O mais errado de todos eles eram os liberais, que passaram o tempo construindo belas igrejas e diluindo o evangelho. Rapidamente, muros foram erguidos entre os pentecostais e o resto da cristandade. As igrejas tradicionais excluíram esses falantes de línguas como devotos de um modismo passageiro que logo acabaria.
Os pentecostais rejeitaram as igrejas da linha tradicional como tendo perdido o contato com o poder dinâmico que era o principal direito de nascimento da igreja. Invisíveis um ao outro atrás de seus muros, os dois campos seguiram caminhos separados. Não houve nenhuma tentativa de procurar valores no outro, nem noção de que existissem esses valores. Por 50 anos ficou fora de vista, fora da mente. E então, abruptamente, houve uma mudança.